Fala, turma abençoada, tudo bem com vocês em nome de Jesus? Que alegria estar com vocês aqui na segunda aula do ano aí, nesses 12 primeiros dias do ano, falando sobre o curso Fé, que Deus deu inspiração há muitos anos atrás para o nosso missionário R.R. Soares. Estarei aqui hoje falando sobre 5 passos da vitória. Aprendemos na aula anterior sobre determinação. Você que não assistiu, depois tem aí a playlist aí separada. Vá lá conferir que vale a pena, tá bom? E hoje vamos falar sobre esse tema também muito importante. Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Também tem aí o QR Code do nosso parceiro, você pode conferir aqueles que têm apoiado o nosso canal. E olha, vem fazer parte dessa família. E eu creio que esse ano 2023 será uma bênção para a sua vida em nome de Jesus, amém? E lembrando que toda segunda-feira, essas 2 segundas-feiras do ano, nós não teremos podcast por causa dos estudos, tá bom? Mas toda segunda-feira, 8 da noite, nós temos podcast aqui, sempre com um convidado especial, ou com os nossos irmãos parceiros aqui da nossa juventude, sempre compartilhando aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, ok? Então, bora lá para a segunda aula, sem delongas, vamos crescer na fé em nome de Jesus. Galera, vamos falar então sobre os 5 passos da vitória. Vamos lá ver o que Deus colocou no coração do missionário. 5 passos da vitória. Ele deixou um versículo aqui que está separado em Marcos capítulo 11, do versículo 12 em diante, que diz assim: Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Esse versículo aqui já deixa bem claro o que tem que ser feito, ok? Não deixe a dúvida bater no seu coração. Determinou, exigiu, mandou o mal embora, como nós aprendemos na aula anterior, fique firme, não duvide no seu coração para que Satanás não possa roubar a tua bênção, ok? Vamos lá. A fé que nunca removeu montanhas. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro lembrou-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo que disser lhe será feito. Durante séculos, milhares de pessoas têm encontrado inspiração nesta narrativa. Também foi deste relato que alguém, sem ter o trabalho de verificar bem, cunhou a célebre frase: a fé remove montanhas. Quem nunca fez isso, né? Principalmente no começo da sua caminhada. Frase bonita, conhecida em todo mundo, crida e recitada por milhões de pessoas e até mesmo pelos inimigos da fé cristã. Frase que não aguenta o menor confronto com a escritura por ser mentirosa. Como assim, pastor? Vamos lá. Lembro-me bem de quando disse aos nossos pastores que a fé não removia montanhas. Isso aqui é o missionário R.R. Soares relatando sobre esse momento que ele teve com seus pastores locais. Eles se entreolharam e depois, numa atitude de espanto, me perguntaram: como é que é? O mesmo sempre acontece quando, em nossas igrejas, eu digo ao povo que a fé não remove montanhas. É compreensível este espanto. Na verdade, esta é uma das razões por que tanta gente com tanta fé não recebe praticamente nada de Deus. Nesta história, relatada por Marcos, vamos estudar os versículos 22 e 23 do capítulo 11. Neles encontraremos os 5 passos da vitória. Primeiro passo: ter fé em Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: A palavra de Deus nos informa o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então o primeiro passo é ter fé em Deus. Nós lemos aqui o versículo de Hebreus do capítulo 11, versículo de número 1. E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus. Marcos 11, 22. A nossa fé tem que estar só em Deus. Preste muita atenção sobre isso.
Você fica depositando a fé em outras coisas aí. Não, a sua fé só tem que estar em Deus. Muitos creem em Deus e também em outras coisas. Alguns na sua igreja, outros no pregador, na Virgem Maria, em algum santo, em lugares especiais. E há certas pessoas que chegam ao absurdo de fazer peregrinações a cemitérios, meu Deus do céu, para colocar a mão no túmulo de alguém que morreu injustiçado e que, segundo elas, estaria operando milagres. Meu Deus. Estas pessoas jamais conseguirão ter fé em Deus, pois a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. E quem age desta maneira, além de não estar ouvindo a Deus, está praticando exatamente o que a Bíblia condena, o que diz contrário às Escrituras, né? A palavra de Deus nos informa o que é fé, que nós lemos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quando damos ouvidos à palavra de Deus, aparece no nosso espírito uma certeza de que aquilo que a palavra revela nos pertence. Isto é o que é fé. Esta é a fé que precisamos ter em Deus. A nossa fé tem que estar em Deus, somente nele. Só nele. Ele não aceita dividir a sua glória com nenhum outro. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o louvor às imagens de escultura. Você pode depois meditar isso lá em Isaías capítulo 42, versículo 8. Então, deixando bem claro aqui que o missionário está querendo mostrar para você sobre esse primeiro passo dos 5 passos das vitórias, para a vitória, é você ter a certeza de que a sua fé vem de Deus. Então, com todo respeito à sua crença, você que está pela primeira vez aqui acompanhando, aliás, seja bem-vindo, você precisa colocar algo no seu coração. Se não for Deus operando, nada vai acontecer. O diabo consegue implantar nos corações até uma mentira. Ele coloca uma doença na pessoa, daqui a pouco ele tira falando que foi um Deus em específico, uma imagem, um ritual que fez que aquela pessoa fosse curada. Isso é tudo mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. O único que tem a verdade absoluta é a palavra de Deus, é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, o primeiro passo é você acreditar que a sua fé está firmada em Deus. A sua fé tem que estar em Deus. Então não permita que o diabo venha te enganar, plantando aí na sua mente, até mesmo no seu coração, essa dúvida. Poxa, mas será? Eu fiz um pacto aqui, eu fiz um ritual ali e deu certo. Não, isso aí é mentira. Mentira. Então, a única certeza que você tem fé é ouvindo pela palavra de Deus. E a fé vem de Deus, ok? Vamos continuando. Segundo passo, falar ao monte. Qualquer que disser a este monte, está em Marcos 11, 23. Nós temos que falar ao monte, ao problema, à miséria, à doença, à dor que saiam de nossa vida. O que remove a montanha é a nossa palavra. Não tá falando da montanha aqui, sabe? Esses picos altos que nem tem aqui em São Paulo, Pico do Jaraguá, uma montanha muito grande, não. Tá falando da montanha, os problemas que se levantam contra a nossa vida. E o que remove essas montanhas é a nossa palavra, pautada nas escrituras, ok? Palavra que sai da nossa boca, sem fundamento, sem base, não faz efeito algum. Mas quando as palavras que saem da nossa boca vêm da certeza da fé adquirida pela palavra de Deus, pode ter certeza que vai dar certo, ok? Então vamos lá, segundo passo. Qualquer que disser este monte, nós já lemos aqui Marcos 11, 23, nós temos de falar ao monte, ao problema, à miséria, à doença, à dor que saiam de nossa vida. O que remove as montanhas é a nossa palavra. Eu mesmo tenho que confessar que preguei muitas vezes dizendo que a fé removia montanhas. Eu havia aprendido a falar assim. Tinha ouvido os maiores pregadores do mundo assim se expressarem. Desta forma, tenho que pedir publicamente perdão por esta mentira que ensinavam. Olha só a humildade do missionário reconhecendo. Pois a fé nunca removeu um só grão de areia. O que remove as montanhas é a palavra de Deus e não a nossa. Então, deixando bem claro o que eu citei aqui, é a nossa palavra pautada nas escrituras, não é a palavra do homem, é a palavra que sai da nossa boca pautada com a palavra de Deus, ok? É claro que a fé é necessária, ela é o primeiro passo para a vitória, mas se alguém der o primeiro passo e não der o segundo, a obra não será feita. É como a Bíblia diz, a fé sem obras ela é morta, né? Após termos a fé em Deus, temos que falar à montanha.
Costumo exemplificar assim: a fé é o combustível, a palavra é o veículo. Nenhum veículo anda sem combustível e nenhum combustível remove montanhas. Muito interessante, né? Deus é um Deus de fé, isto é, ele possui toda a fé, ele é perfeito. No entanto, no início, quando o Senhor criou os céus e a terra, ele não ficou dizendo para si mesmo que tinha fé para criar o que quisesse e que assim, numa hora dessas, criaria uma porção de coisas. Ao contrário, diz a Bíblia que ele, o Senhor, agiu segundo estes princípios que estamos estudando. E disse Deus, e o resultado nós conhecemos, ok? Você pode analisar isso lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus ele fez os céus e a terra ali. A palavra que saía dele, saía com poder e autoridade. Então ele fez os céus, fez a terra, criou o homem, né? Olha só que coisa forte. Tudo por essas inspirações, né? Pela palavra determinada por ele mesmo, palavra de fé. Então, o que sai da sua boca tem que ser confissões de fé, tem que ser baseado nas escrituras, ok? Então, primeiro, o segundo passo é falar ao monte, falar ao problema que ele sai em nome de Jesus, falar todas as adversidades que caiam por terra em nome de Jesus, usando a palavra que você recebeu dirigido pelas escrituras sagradas, ok? Terceiro passo, não duvidar em seu coração, isso aqui é muito importante. Marcos 11, 23. E não duvidar em seu coração, ok? Aqui está praticamente a chave de tudo. Você pode ter fé em Deus, falar ao problema que saia de sua vida e esperar que assim aconteça. Mas, se lá no fundo do seu coração, no íntimo do seu espírito, você duvidar, pode esquecer o que você determinou. Isso, pessoal, olha aqui para mim. É muito importante que você guarde isso no seu coração. Não adianta você exigir que o mal saia, determinar portas abertas, determinar que o problema saia do seu casamento, dos seus filhos, se lá no fundo do seu coração você duvidar. Tem que arrancar essa dúvida. Da mesma forma como você mandou o mal embora, problema de saúde, problema financeiro, enfim, você tem que mandar o mal da dúvida também embora. Você tem que determinar, não aceita essa dúvida. Bater o pé na sua confissão, naquela certeza que você obteve pela palavra e não retroceder, não olhar para trás. Continuando. Tenho observado que sempre que eu peço algo ao Senhor, ou quando determino que algo aconteça e não recebo, é porque lá no íntimo eu duvidava. Duvidar no coração é uma declaração interior de que realmente não cremos naquilo que estamos fazendo. A mente pode estar muito bem sugestionada de todos os modos possíveis, mas se o nosso coração duvidar, nada iremos receber. Então, pessoal, não permita que a dúvida entre no seu coração neste ano, ok? Pastor, eu sei que eu tenho passado por muitas lutas e por muitas vezes eu até confessei que não tinha mais solução aos meus problemas. Por isso, você duvidou. Tudo que o diabo queria era arrancar a sua confissão, colocar no seu coração, na sua boca, palavras de derrota e anular todo aquele processo que você talvez custou muito para poder conquistar no mundo espiritual. Não deixe que a dúvida entre no seu coração. Não permita que Satanás venha roubar dos seus lábios confissões de derrota. Não. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus em todas as coisas. Então confesse todos os dias que você já tem a vitória determinada pela palavra de Deus. Ok? O quarto passo. Crer que se fará aquilo que diz. Como está lá em Marcos 11, 23. Mas crê que se fará aquilo que diz. Então, basicamente, resumindo aquilo que nós aprendemos no tópico 3, não duvidar no seu coração e crer que aquela sua confissão que você fez, pautada nas escrituras, vai se concretizar em nome de Jesus. Independentemente do tempo que demore, galera. Pode ser agora o resultado, como pode demorar um pouquinho. Mas não permita, isso aí casa com o tópico 3, não permita que isso venha entrar no seu coração, a dúvida. Então, mandou o mal embora, determinou em nome de Jesus, bloqueie o seu coração referente à dúvida. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que nós devemos guardar o que? O nosso coração, ok? Porque ali procede saída da vida. Então guarde seu coração, bloqueie o seu coração contra qualquer cilado do diabo, contra qualquer dúvida e creia que aquilo que você confessou pela palavra vai se concretizar em nome de Jesus, amém? Então, crê que se fará aquilo que diz. Determinou em nome de Jesus, fica firme e vai se concretizar para a glória de Deus.
Então, voltando, não permita que a dúvida entre no seu coração. Determinou? Fique firme na sua confissão. Talvez até se levantar pessoas, olha, mas você não é crente, você não está na igreja, você não falou que orou para sair essa doença e problema no seu casamento, por que ainda não se concretizou? O diabo vai até usar pessoas para poder arrancar da sua boca confissões de derrota. Não, estou em paz com Deus. Meu Deus, ele é fiel. Ah, mas e aí, cadê as coisas não acontecem? Estou em paz, Deus te abençoe. Sempre vai confessando vitória e sempre até profetizando sobre aquela pessoa que não conhece as escrituras, que os olhos espirituais dela sejam abertos, amém? Mas crê que se fará aquilo que diz. Confessou a vitória, vai dar certo em nome de Jesus, amém? E o quinto passo, tudo que disser lhe será feito. Este passo não é nosso, é do Senhor. Vamos recordar a nossa parte no processo do recebimento das bênçãos, vamos lá. Primeiro, temos que ter fé em Deus, no caso, né? A certeza das coisas que se esperam em Deus, só nele. Ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então você tem que ter contato com as escrituras. Se você não tem contato com as escrituras, é impossível você ter fé. A seguir, devemos nos dirigir ao problema e, com voz de autoridade, ordenar que saia de nossa vida. Ato contínuo. Não podemos permitir que o nosso coração duvide. Em seguida, precisamos crer que aquilo que falamos nos será feito. E então teremos a obra feita. Por quem? Certamente será pelo poder de Deus. E aí nós precisamos nos posicionar como filhos do Senhor, ok? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é muito importante que você tenha isso no seu coração, ok? Sobre esses 5 passos para a vitória, da vitória que é conquistada através do nome de Jesus. Não permita que Satanás venha te tirar do propósito, tirar do foco. Ele sabe que você é uma bênção. Ele sabe que o que Deus preparou e reservou para você são coisas, talvez, que o homem não consegue mensurar. E se você tiver esse contato com o Criador, se você tiver esse processo de ter a vida no altar, eu tenho certeza que você vai ser totalmente realizado. Então, a primeira aula nós aprendemos sobre determinação e agora os 5 passos da vitória. Coloque isso em prática já nesses primeiros dias do ano, para você ver como o seu ano vai ser diferente, sabe? Como você vai conseguir cumprir as suas metas no mundo espiritual. Ter uma vida de oração, ter uma vida de devocional, fazer um jejum que talvez você nunca fez na sua vida, saber como o seu ano será diferente. Coloca uma meta nesses primeiros 3 meses do ano para você ver. Mas siga a risca. E você vai ver que o seu ano será totalmente transformador. Você não vai conseguir nem comparar com os anos anteriores, porque foi um ano imensurável, de grandes bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida. Então, ficamos aqui com essa segunda aula. Eu creio que você foi muito edificado. Depois pode fazer um resumo. Aliás, eu vou deixar até na descrição o site de onde eu tirei esse curso, tá bom? Que é lá no ongrace.com, o site da Igreja da Graça. Lá também tem todas as aulas, você pode baixar o PDF, lá vai ser muito importante para você fazer suas anotações, beleza? Então amanhã nós estaremos aqui no mesmo horário, compartilhando o terceiro tópico aí da nossa aula. Eu espero por você, até lá, em nome de Jesus. Um abraço.